E quero, em seguida, ler aqui uma carta aberta à população, a verdade sobre a Previdência, que é feita pelo Fórum Permanente de Defesa do Serviço Público e pela Frente Cearense de Defesa da Seguridade Social e entidades parlamentares que a compõem. Hoje é um dia nacional de luta em defesa da Previdência e 25 estados, pelo menos em 25 estados, a Central Única dos Trabalhadores vai estar mobilizando a população para dar um recado bem claro a esse governo e aos parlamentares que pretendem votar a favor dessa reforma da Previdência, que nós não iremos aceitar de forma nenhuma essas mudanças e essa agressão. Antes, porém, quero protestar aqui de forma muito firme e veemente contra mais um aumento que o governo pratica em relação ao gás de cozinha. O acúmulo já são de 67,8% de aumento, é o 6º aumento seguido, 4 vezes acima da inflação. A mídia aliada do governo tenta manipular essas informações, dizendo que a Petrobras está aumentando, porque o mercado subiu, tentando justificar isso ou aquilo. Mas esses aumentos, eles atingem sobretudo o trabalhador mais pobre. Aqueles 44 milhões que ganham por mês menos que o salário mínimo, em torno de R$ 747 de salário, segundo pesquisas recentes do próprio IBGE. Esses são os mais atingidos, que são prejudicados também com o aumento do diesel, que vai aumentar as passagens do transporte coletivo, o aumento da gasolina, que pesa no seu orçamento, o aumento da conta de energia também tão frequente durante esse governo golpista. Então fica aqui o nosso repúdio a mais esse aumento no valor do gás de cozinha praticado pelo governo golpista de Michel Temer, que tem um saco de maldade que parece não ter fim. E passo em seguida a ler a carta aberta à população, a verdade sobre a Previdência, feita aqui pelo Fórum Permanente de Defesa do Serviço Público. Então, com toda clareza, com toda tranquilidade, naquilo que for para o bem do Ceará, nós estaremos juntos. Quando se tratar da defesa dos direitos dos trabalhadores, nós estamos com os trabalhadores e o Partido dos Trabalhadores está contra a reforma da Previdência, está a favor da mobilização dos trabalhadores hoje e às ruas para manifestar com toda firmeza que aquele que votar na reforma da Previdência vai ser considerado inimigo dos trabalhadores e não deve ser reconduzido ao seu mandato. Carta aberta à população. A verdade sobre a reforma da Previdência. A chamada nova proposta, ou proposta enxuta de reforma da Previdência, é cruel para o conjunto da classe trabalhadora. Se aprovada, quem já contribui, seja para o regime geral, seletista, contribuintes individuais, seja para o regime próprio dos servidores públicos, terá muita dificuldade de se aposentar. O governo Temer, sem o povo e contra o povo, massacra os trabalhadores e usa estratégias divisionistas para avançar contra os direitos sociais, com a cumplicidade bem remunerada de deputados e senadores. E estes que não avançar, que vão avançar contra os direitos sociais, e estes que não, que é isso, e estes que deixamos claro que quem votar contra o povo não votará para os seus cargos. Servidor público não é privilégio, vive do trabalho e serve com responsabilidade social ao Estado. Chega, o povo não é idiota, sabe que à margem do interesse público existem interesses obscuros e transformaram a Câmara e o Senado num balcão de negócios. Rasgou-se a CLT, impôs-se limite aos gastos sociais para destruir direitos. Agora, a bola da vez é aprovar a todo custo a reforma ou a deforma da Previdência Social Pública brasileira. Engana-se quem pensa que esse governo apresenta nova proposta ou proposta enxuta. Na verdade, a proposta é a mesma, destruidora do sistema previdenciário público brasileiro, apresentada com a PEC 287/2016. De nova, quase nada tem. Sem justa regra de transição e desconsiderando direitos adquiridos, é um duro golpe aos fiéis contribuintes
e a classe que vive do trabalho. Se for aprovada, impedirá que muitos trabalhadores e trabalhadoras possam se aposentar. Mantém-se as idades mínimas previstas no substituto 287/16, 62 anos de idade para a mulher e 65 para os homens. Altera-se a regra para o cálculo dos benefícios, diminuindo o valor a ser recebido, e aumenta o tempo de contribuição para o exercício do direito. Para conquistar a aposentadoria integral, será preciso contribuir 40 anos. Para conquistar a aposentadoria integral, será preciso contribuir 40 anos. E os verdadeiros privilegiados não são os assalariados. Não é o salário do servidor público concursado ou a conquista de um pequeno avanço na expectativa de vida por parte da população que quebra a Previdência, mas a corrupção, a sonegação, a recorrente impunidade sobre os crimes de colarinho branco, o grande desvio de recursos através da desvinculação da Receita da União, a DRU, a dívida bilionária dos inadimplentes e as desonerações, entre outras formas e entre outros fatores, o que demonstram a má gestão dos recursos públicos por parte do governo, destruindo a Seguridade Social. Privilégio é poder usar o cargo de presidente e o dinheiro público e a máquina do Estado para obstruir a justiça, garantir a própria impunidade e ainda tentar enganar a população com mentiras. Quer o Ministério Público Federal avalie se tal conduta já não suplanta o que poderíamos chamar de privilégio. Configura-se a grave improbidade administrativa do chefe do Executivo. Privilégio também é excluir do teto dos gastos as sufocantes e não as autoridades, despesas financiadas do serviço público, mais uma vez em benefício do capital que está nas mãos de poucos. O risco da sociedade brasileira de ter esse governo é enorme, um governo que desmantela o Estado brasileiro e retira as políticas públicas. A questão da Previdência não se trata exclusivamente de uma questão aritmética, receita menos despesa, mas do principal instrumento de manutenção da ordem social no Brasil. Sua essência social é muito importante para ser desmontada, privatizada, submetida aos humores e interesses privados do mercado. Vamos reagir. Dia 5, hoje, portanto, dia 12 de dezembro, Dia Nacional de Luta dos Servidores Públicos contra o desmonte da Previdência Social. Chega de mentiras. A soberania do povo é exercida pelo povo. Fora Temer, eleições diretas em 2018. Quem votar na reforma da Previdência não volta. Fórum Permanente de Defesa do Serviço Público e Frente Cearense de Defesa da Seguridade Social e entidades parlamentares que a compõem. Essa é a mensagem dos servidores públicos nesse dia de luta, esse dia em que os servidores estão nas ruas, estão mobilizados para defender essa Previdência Social, que é uma conquista de muitos anos. A lógica do governo é muito simples nessa questão. O governo quer dificultar o acesso dos trabalhadores à Previdência. As mudanças são tão profundas e significativas que aquele que conseguir se aposentar com mais de 65 anos e pelo menos 35 de Previdência, ele não vai se aposentar com a aposentadoria integral. Ele vai se aposentar no regime geral da Previdência, com a média de 60% dos seus salários, e no regime próprio, com 70% dos seus salários. O governo faz uma artimanha lá no seu projeto. Tem um dispositivo que a cada 2 anos é possível que essa idade para se aposentar de 65 anos, ela vá aumentando gradativamente, até chegar aos 70 anos dentro de pouco tempo. O governo tenta dividir os trabalhadores. Inicialmente tentou fazer uma reforma para o conjunto dos trabalhadores, afrontando e retirando os direitos imediatamente. A reação foi muito forte. Os trabalhadores fizeram importantes manifestações no Brasil todo e um dia nacional de luta que foi bastante expressivo. O governo mudou a estratégia. Resolveu, então, fracionar a sua reforma. Primeiro, pretende atacar os servidores públicos
E, para isso, tenta arrastar a cumplicidade de governadores e de prefeitos, prometendo recursos aos prefeitos para que façam pressão nos trabalhadores, nos deputados das suas bases, para votar a favor da reforma da Previdência. Apesar disso, suas contas não fecham. Não há deputados suficientes para fazer a maldade agora. Mas o governo tenta aliciar, tenta comprar os votos necessários para fazer a sua maldade. Faz uma ampla campanha midiática, usando dinheiro público e mentindo diariamente na televisão, no rádio, nos jornais, colocando essa reforma da Previdência como sendo um instrumento para ele conseguir o equilíbrio fiscal. Ao mesmo tempo, o governo chama a Shell e outras multinacionais do gênero e concede um amplo pacote de benefícios tributários. Segundo a assessoria do próprio Legislativo Federal, as isenções que o governo está dando para as multinacionais que compraram as nossas reservas do pré-sal a preço de banana, mais barato que banana em fim de feira, o preço do barril de petróleo, essas multinacionais terão isenções que vão equivaler a 40 bilhões de dólares por ano. Esses recursos, originalmente, eles estavam previstos para irem para os cofres do governo e contribuírem para melhorar a qualidade da nossa educação pública, da saúde pública e da assistência social. Saúde pública que está em crise de uma ponta a outra do país. Vossa Excelência permite uma parte, deputado? Quem foi? João Jaime. Ontem, o governo estava nos jornais tentando convencer a população de que o problema da saúde pública ele tem relação com os gastos da Previdência. E não é verdade isso. A questão da lógica que está colocada do governo federal é exatamente retirar os recursos da Previdência, da saúde e da educação para favorecer a iniciativa privada na exploração dessas áreas onde o papel do governo deve ser fundamental. Pois, deputado, o senhor vai ficar mais cansado ainda, porque eu vou continuar repetindo que isso foi um golpe na democracia. Agora, eu sei separar as mazelas que são próprias do capitalismo, que foram agravadas pelo golpe, agravadas para os trabalhadores, porque o golpe ele veio, na verdade, para melhorar a condição de vida dos opressores, e nisso ele foi eficiente. O golpe melhora as condições de vida dos opressores e piora as condições de vida dos trabalhadores. E eu vou voltar a repetir. Em todo momento que tiver alguém defendendo os interesses do Estado do Ceará, golpista ou não, eu acho que nós devemos somar à luta em defesa do Estado. Mas somos muito claros na posição contra a reforma da Previdência, e aí é interessante que cada deputado aqui coloque qual é a sua posição a respeito da reforma da Previdência, a respeito da reforma trabalhista, a respeito dos juros, que são o maior instrumento de desvio de recursos desse país. Uma dívida onde a auditoria da dívida ela não comprova todos esses gastos que são feitos e são desviados, cerca de 48% dos recursos brasileiros para pagamento de dívida. Sempre com esse pretexto, deputado Ferreira. Olha, se não tiver os juros altos, o pessoal não vai investir aqui. Ora, nos outros países investem. E a propósito da questão internacional, eu sou muito a favor da solidariedade internacional aos países mais pobres. Eu acho que os estados eles devem se nortear pelo princípio da equidade, ajudar a quem mais precisa de ajuda, aqui dentro ou lá fora, na solidariedade internacional. E não pelo princípio da iniquidade, dar dinheiro a quem já tem demais, como é o caso da Shell, que agora está chamando Michel Temer de Shell, porque é o amigão do peito das multinacionais já ricas, já cheias de dinheiro e do capital financeiro, enchendo ainda mais o bolso daqueles que fazem a exploração dos países mais pobres de forma geral, através de uma política do imperialismo de Estado. Era isso, presidente. Em defesa da Previdência Social, contra o governo golpista de Michel